E aqui, ó, até o porquê tá junto, tinha que ser separado aqui, ó. E por que isso é importante para produto digital, né? Porque quando a gente fala de design, e aí vocês podem encontrar no livro de Design Thinking, é, a gente está falando de encontrar a viabilidade de negócio, a gente está falando sobre encontrar a viabilidade técnica e está falando sobre encontrar o desejo do usuário. Então, quando a gente está fazendo design, é pegar esses três pontos e fazer essa intersecção. Essa intersecção que vai gerar o design. E o estético, ele vai ir direto na desejabilidade. O usuário ele vai desejar mais produtos mais estéticos, né? E nós podemos ver isso no livro do Donald Norman, que por muitos é considerado o pai do UX, né? Ou pelo menos a pessoa que deu mais notoriedade para ele, que ele fala sobre os três níveis de design, né? O visceral, o comportamental e o reflexível. E aqui mais uma frase dele, né? Cada um dos três níveis de design, o visceral, o comportamental e o reflexivo, desempenham o seu papel a dar forma à nossa experiência. Cada um é tão importante quanto os outros, mas cada um requer uma abordagem diferente por parte do designer, né? A estética, ela acaba pegando praticamente tudo. Ela acaba interferindo praticamente em tudo, porque o visceral é a nossa primeira análise, a análise mais, como o nome próprio já diz, né? é, Rápida, instintiva, e a gente bate o olho e fala, tá bonito ou não tá. Então, eu não sei se algumas pessoas têm toque aí e tal, mas você bate um olho e fala, tá alinhado ou não tá alinhado, né? Que nesse visceral, ele não tá alinhado. Você bate o olho e fala, tá alinhado ou não tá alinhado. Então, você já tem um julgamento sobre um produto, sobre alguma coisa, né? O comportamental você vai analisar ali se é útil, se ele realmente cumpre a função, não é? E o visceral pode impactar no comportamental, porque dependendo, você pode relativizar, que nem eu vou passar ali para vocês, né, mais para frente. E o reflexivo, que tem até a ver um pouco sobre a questão assim, o quão esse produto, esse serviço me faz bem no sentido de até mesmo de como que posso dizer? De status também, sabe? Até em níveis de status, por exemplo. Nesse caso, cabe o design reflexivo. E até nisso o visual ainda vai cair, porque se tem uma coisa mais bonita, pode chamar mais atenção. Então, eu vou fazer uma reflexão se isso é útil para mim nesses três níveis, se eu consigo usar, se eu percebo nesse nível visceral, se realmente é ok, beleza, e até mesmo se ele traz um certo status, até isso, né? Eu quero fazer parte de coisas bonitas, eu quero utilizar coisas bonitas, eu quero coisas organizadas, bem feitas, bem acabadas. Quando a gente tá falando sobre isso daí, eu já tô correndo, Vitória, aqui, tá? Pretendo terminar aqui umas 10h30 aqui. Era até 10 horas, né? Mas eu prolonguei. Nós estamos falando sobre usabilidade estética e tem estudos sobre isso, tá? Então, os usuários tendem a ser mais tolerantes a pequenos problemas de usabilidade quando encontram uma interface visualmente atraente, né? E esse fenômeno é conhecido por usabilidade estética. Ele é tão real que às vezes pode mascarar testes de usabilidade. Então, a pessoa às vezes é mais complacente com uma interface porque ela é bonita e ela não fala real sobre como ela está tendo dificuldade para utilizar. E só um pouquinho sobre essa história da estética, vocês podem procurar aí, tem um estudo, né? É de 1995, começou de lá, então, esse estudo, com dois designers, ou melhor, pesquisadores japoneses, e eles fizeram esse estudo e perceberam que as interfaces que tinham uma estética mais agradável, as pessoas avaliavam melhor. Então, mesmo quando tentavam avaliar a funcionalidade do sistema, né, e sendo ruins, mesmo sendo prejudicadas, as pessoas tinham é, um, um- elas eram mais complacentes com a utilização daquela interface, né? Elas tinham mais boa vontade. Então, é diferente de se a interface, e eles testaram isso, se a interface fosse mais simples,
na parte visual, elas teriam menos paciência, né? Se fosse uma coisa mais acabada, mais bem feita, acaba passando, transmitindo essa percepção que, pô, às vezes até assim, pô, será que é eu que errei? Às vezes o usuário tem até essa percepção, pô, esse negócio é tão bonito, será que é eu que não sei utilizar isso daqui? Até nesse sentimento, nessa percepção, às vezes a estética pode é, interferir. Inclusive, tem esse link no site do Nielsen Group. E tem essa pesquisa. Se vocês procurarem na internet em inglês, Aesthetic Usability Effects, você vai encontrar, tá? E só para corroborar ainda mais, tá? Ó, tem outras pesquisas que vão apontando isso, mais em relação a sites, né? Então, 38% das pessoas deixam o site por causa do design. 94% das pessoas dizem não confiar em um site por causa do design. Isso daqui é super real. Um site que não é tão bem feito causa desconfiança. Um aplicativo que parece mal acabado causa desconfiança. Tem pessoas que pensam até que tem vírus. Pensam até que é, é golpe quando o site é mais, eu ia falar mais zoado, né? Ou não tem uma boa estética, ou pelo menos que a gente interprete assim, é, o valor, a percepção do produto também muda, né? 46% avaliam que a credibilidade de sites, ou melhor, 46% avaliam a credibilidade dos sites com base no layout. Tem pessoas que avaliam o design baseado na cor. Dependendo da cor, você colocar, irrita a pessoa sai. 25% das pessoas afirmam que o site é muito complicado, isso é navegação de utilizar. Então, a navegação é difícil de utilizar. A estética pode interferir até na usabilidade também, né? Se você não tem uma boa estética, as pessoas ficam menos pacientes com seu layout. Elas ficam tão menos pacientes que elas podem desistir. Se a gente fosse pegar somente pela estética, todo mundo ia utilizar esse espremedor de laranja aí. Vocês já viram essa, essa foto aí? Tá no livro do Norman, né? Pois eu posso compartilhar o slide com vocês, tá? É, se fosse só pela estética, nós teríamos esse espremedor. Mas ele é horrível funcionando. Ele é horrível funcionando. Então, assim, eu falei bastante sobre estética, beleza? Mas a gente precisa entender que é uma junção de funcionalidade com estética. Eu estou falando sobre estética aqui, mas não é que eu esteja ocultando ou diminuindo a funcionalidade em prol da estética. Não é isso. Jamais façam isso. Não é sobre isso. É sobre juntar, sobre criar projetos que são funcionais, mas que têm bom acabamento. Porque senão eles acabam virando isso. Que era para ser um objeto ali de espremer laranja, mas que é só, hoje em dia é só decorativo. Se, e agora, por outro lado, fazendo outra reflexão, se fosse apenas por funcionalidade também, esse carro, por exemplo, seria um dos mais vendidos, né? Que é o Prius, né? É o Prius da Toyota. Eu não sei se você já viu esse carro, mas eu acho ele feio. Essa traseira dele, a frente dele é feia. Dizem que por dentro ele é quase, tipo um mini Corolinha, né? Dizem que ele é bom, que é estável. Pô, é Toyota, né? Toyota é ótimo, né? É, talvez seja a melhor montadora japonesa. Enfim, mas não vende. Não vende, né? Porque é feio. Você quer sair com um carro feio? Um dos valores de ter um carro é você poder apresentar, né, na sociedade, para os amigos, você se sentir bem andando naquele carro, a pessoa olhar e falar, porra, que carro bonito, né? Também tem isso. A gente compra o carro só também por isso. A gente compra pela performance, pela economia, pelo conforto, pela segurança, mas pelo visual também. Da mesma forma, se fosse só pelo visual, os Peugeot seriam os mais vendidos disparado, porque
o visual do Peugeot é muito bonito, né? Eu não sei se vocês têm carro aí, enfim, mas vocês sabem que tem até piada interna sobre Peugeot, né? Assim, o pessoal brinca assim, fala, você vai comprar um Peugeot, você vai às vezes morrer com ele, né? Porque Peugeot quebra, e quebra muito, e não arruma, e ninguém quer comprar, e etc, né? Até com os novos, viu? Até com os novos essa ideia. Os antigos também não eram tão feios assim, não. Assim, a Peugeot sempre investiu na estética, né? No design dos carros. E dizem que é legal de dirigir. Só que se você for comprar um Peugeot, você sabe que talvez a revenda dele não seja tão boa. Se você for comprar um Peugeot, talvez você tenha que saber que vai ter alguns problemas ali, talvez de manutenção, principalmente nos mais antigos, né? Então, se fosse só estética, né? A gente compraria. Se fosse função e estética, talvez ainda a gente compraria, porque ele não deixa de ser, ele não é um carro ruim, não é um carro ruim, assim, principalmente esse daí. Ele é bom, anda, pô, você aluga esse carro aí, pô, vai de boa. Mas tem a questão do contexto também, né? Eu quero ter um Peugeot, eu quero ser, pô, meus amigos aqui têm outros carros, eu quero ter um Peugeot, eu tenho um contexto de revenda, eu vou querer revender. Então percebe que é tudo uma junção de negócio, uma junção de função, uma junção de estética também. Não é um melhor que o outro, ou necessariamente um sobrescrevendo o outro. É sobre trabalhar em conjunto. E essa é a nossa função, né? É a função da usabilidade estética. Então vale a pena investir na estética. Eu vejo que vale a pena vocês trabalharem essa parte. E os designs visuais, eles acabam cativando os usuários, adicionando mais valor aos seus produtos, como eu fui passando os exemplos aqui ao longo da apresentação. Os usuários tendem a ter uma experiência mais positiva quando um site, quando o aplicativo parece mais atrativo. Então, vamos mesclar, né? Vamos encontrar o meio termo entre estética e usabilidade, entre estética e funcionalidade. É sobre isso. E é nosso dever como designer fazer isso. Até porque, se a gente pegar a origem do design, a gente vai ver que vem da arte, né? Esse daí é uma revista sobre arte, era uma revista famosa na época e, e foi uma das precursoras ao início do design como nós temos hoje, né? Começou pelo movimento ali de arte déco e o movimento Arts and Graphics, acho que foi esse movimento inglês, né? Que começou numa semana de arte lá na Inglaterra. A partir disso, né, que foi se estruturando um pensamento de design, porque era muito artesanal as coisas, né? Os objetos eram artesanais. Então a Revolução Industrial apareceu, a academia artística foi vendo e foi se moldurando, a arte déco vai nesse pensamento. Então, assim, a nossa origem vem da arte ou deriva da arte. Negar isso é não saber um pouquinho da história. A gente precisa entender que dá para unir funcionalidade, que dá para unir estética, que dá para unir usabilidade, tudo isso no mesmo projeto. Não precisa ficar separando uma coisa da outra, tá bom? E aí, eu já estou chegando no final aqui. Como que eu faço bons designs? Como que eu faço designs bonitos, né? Simples. Né? É simples. É assim, né? Uma vez eu vi uma palestra de um psiquiatra, médico, e o cara é tudo, Roberto Chinachique, palestrante, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, Roberto Chinachique. O Matheus falando aqui, ó, tem piada logo do Peugeot e o Prius, eu ficaria com o Prius eu também. Também ficaria com o Prius. Mas tem uma palestra do Roberto Chinachique que eu vi, que ele falou assim que a mãe dele sempre falava que tudo era fácil. Ele falou assim, mãe, eu quero entrar na medicina. Ela falou, é fácil. Falou, como assim é fácil? Você estuda mais do que todas as outras pessoas e passa no vestibular.
Aí ele foi dando vários exemplos, assim, né? E às vezes a gente fala que tudo é difícil, né? Mas se a gente for um pouco mais positivo e falar que as coisas são fáceis, talvez elas não sejam tão difíceis como a gente imagina. No nosso trabalho, nós já fazemos isso. Então a gente pode fazer isso para melhorar a estética também, né? Eu vejo que dá para melhorar a estética dos nossos trabalhos dessa maneira, pesquisando, praticando e entendendo o contexto e o projeto que a gente está. Então, primeiro, pesquisando. É um princípio básico de qualquer design, né? Você vai fazer design, você vai pesquisar, que nem um louco. Que é o básico, você tem que pesquisar, né? E como que a gente pesquisa para melhorar a parte estética do nosso design, da parte prática, né? As referências. Quanto mais background a gente tiver, mais conexões serão facilitadas no nosso cérebro, mais possibilidade a gente vai ter para criar bons designs, né? Então, porque a gente vai ter referência de arte déco, a gente vai ter referência sei lá, de arte barroca, a gente vai ter referência de digital, de inteligência artificial. Então, eu coloquei aqui pesquisar, né? Mas na verdade é se nutrir de conhecimento. E conhecimento não necessariamente só de design. Quanto mais a gente vai ver, sei lá, cinema, exposição, viaja, melhor a gente fica. É a questão de alimentar o nosso background para que a gente possa ter essas conexões, né? É aquela frase que eu utilizo, criatividade é... Ih, agora eu esqueci a frase que eu utilizo. Tem que procurar aqui. Mas enfim. Criatividade é você encontrar conexões de forma mais direcionada, né? Para você poder criar. Eu vou pegar a frase aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho aqui, ó. Deixa eu pegar. Frase David Art. Esqueci a minha própria frase, mano. Caramba. Aqui, achei. Criatividade é organizar de forma coerente o seu repertório. Pronto. É isso. Tá? Vocês podem procurar lá no Pensador, tá? David Art. Criatividade é organizar de forma coerente o seu repertório. Outra, 80% pesquisa e 20% de referência e execução. E na parte da pesquisa, né, eu falei, você também vai pesquisar, claro, o que está envolto do projeto, né? Então, você está fazendo para criança, você vai pesquisar coisas referente à criança também. Mas é uma eterna pesquisa, né? A gente não pode deixar de colher referências no dia a dia sempre. A outra questão é praticar. Uma das formas que eu vejo muito ilustrador fazendo, o ilustrador faz muito bem, a gente não faz, que é esse artifício de colocar a folha vegetal e desenhar por cima. Ilustrador, eu não sei se tem algum ilustrador aqui, alguém desenha? Mas a gente aprende a desenhar copiando dos outros, né? Tem até aquele livro Hobby como um Artista. E aí, quando a gente está trabalhando com design, a gente não faz isso. A gente fica com medo de estar plagiando, de estar copiando e não sei o quê. Mas a gente não aprende assim, a gente aprende muito praticando, é dia a dia, é fazendo. A prática nos ensina muito. E uma das formas de praticar, principalmente se você está no início, se você acha que não tem uma estética legal, é pegar um site, jogar por cima ali e começar a fazer, entender, fazer uma engenharia reversa sobre um layout que você achou legal. E a terceira questão que eu falei ali sobre entender é, é entender o que o projeto manda, né? É entender o objetivo de negócio, é entender o objetivo de comunicação, é ouvir também o que as pessoas estão passando para você, seja os stakeholders, as pessoas interessadas, seja o usuário, né? Como que é o público, como ele se comunica, né? Dependendo de onde você for publicar, sei lá, vai ser diferente da região que você for publicar o aplicativo. Talvez ele tenha que ter linguagens diferentes. O pessoal que trabalha com X-Writing, por exemplo, vai lidar mais com isso. Então, entender. E o entender passa muito por ouvir. Saber ouvir também o que o projeto demanda e o que o usuário está passando para você. Beleza? Não tem muito segredo assim, como eu falei, é mais fácil do que a gente pensa, né? E se a gente aplicar o que a gente já faz no dia a dia, criando design, que a gente faz isso daqui no dia a dia, né? Você já deve ter visto esses diagramazinhos assim de empatia, ideação, até eu citei ao longo da aula.
A gente pode fazer isso também para melhorar a nossa estética, para melhorar a beleza dos nossos layouts, né? Então, entender, definir uma linha, pô, vou seguir por uma linha aqui. Eu vou seguir por uma linha com mais brutalismo, vou seguir por uma linha mais minimalista. Beleza. Vou começar a pesquisar, vou começar a ter referência, para eu começar a ter ideias. Aí eu vou pegar e vou começar a criar. Vou testar, vou começar a criar. Jogo para teste, valido com pessoas em volta aqui. E se for preciso, refaço. A gente já faz isso com o projeto dos outros, né? A gente pode fazer isso também para melhorar as nossas capacidades técnicas e as nossas capacidades como designer. Ó, o Walter falou aqui, aprender princípios também, né? Não só copiar, mas estudar tipografia, hierarquia, sim, total. É que nem eu falei, né? É que eu falei naquela parte lá. Eu não sei se eu deixei claro isso, mas tem que estudar. Aquelas partes tem que estudar, viu? É obrigação do designer, né? Estudar isso daí. O Abraham Lincoln já dizia que se tivesse 8 horas para cortar uma árvore, usaria 7 para afiar seu machado e uma para cortar a árvore. É, isso é uma das coisas, né, que a gente vê a diferença de júnior aí para para sênior, por exemplo, né? Por que que o sênior às vezes consegue fazer mais rápido? Porque ele tem esse fiado mais esse machado mais afiado. E como que ele afiou esse machado? Muito tempo ao longo, né, de toda a trajetória dele profissional. Então, às vezes a gente fala assim, ah, a pessoa fez em 1 minuto, mas na verdade, né, ela praticou tanto que ela tem as conexões no cérebro dela mais processadas, ali, que vai mais rápido e ela consegue enxergar coisas de uma maneira mais fácil do que outras. Beleza? Então, é isso. Eu queria passar uma dica de livros para vocês também. Eu vou falar sobre a parte dos sites, né, que eu tive que correr aqui. Depois vocês podem listar sites que vocês acham bonitos. A minha ideia era listar sites que vocês acham bonitos, estéticas e esteticamente agradáveis para que a gente pudesse discutir aqui em aula. Mas eu sei que ficou tarde, né? Desculpe, eu me alonguei. Então, mas quem quiser pode continuar aqui, bota o link lá, a gente conversa pelo menos sobre um ou dois. Alguns sites que vocês acham legais, interessantes, vocês podem colocar lá no Figma, beleza? Mas continuando aqui, só para finalizar. Se vocês puderem adquirir, principalmente o livro Gestalt do Objeto, adquiram, tá? Eu acho ele muito bom. Esses outros, infelizmente, eu acho que não encontram por aí. Talvez o curso de design gráfico, o curso de design gráfico, ele é tipo um mini fundamentos é, mais resumido e com menos conteúdo, né? Tipo, é mais resumido, assim, tanto nas informações. O nosso fundamento seria o melhor, tá? Seria o melhor. Mas, infelizmente, era da COSAC, não tem mais. Eu tenho ele aqui, ó. Eu, nossa, para mim é um dos melhores livros de design, né? De design visual. Então, eu sei que é difícil encontrar, mas se vocês encontrarem num sebo, que ele é um grande resumão, né? Só que é um resumo mais aprofundado, né? Até aqui, ó. Olha o calhamaço aqui. Esse curso de design gráfico, ele é meio que esse daqui, só que menorzinho e tal, e eu acho que a Ellen Lupton foi mais feliz nos exemplos aqui e na pensar de design. Esse daqui também eu acho que é difícil de encontrar, mas é um livro é só visual, só para olhar mesmo, assim, um monte de figura. E esse, né, que é o Gestalt do Objeto. Esse realmente eu acho que é um livro muito bom. É o livro que qualquer designer deveria ter. Mas alguns livros, né, que aí aqui cai mais para UX, como foi falado aí as leis aplicadas a UX, vocês verão coisas aqui de design visual também. O design do dia a dia para ter um entendimento melhor do design. O design emocional do Donald Norman também, se vocês encontrarem. Eu acho que é mais difícil encontrar, né? Esse design do dia a dia que eu tinha, putz, eu acho que eu perdi na mudança. Eu fiquei até triste. Eu tinha comprado ele, eu não sei onde foi parar. Fiquei triste, mas eu tenho o PDF aqui. Eu posso passar aí, tá bom? E. Não, posso passar, não sei. Pirataria. E tem um livro aqui, o X Design também, que esse é mais para UI. Apesar do nome ser UX, ele é mais UI, tá bom? Mais uns livros aqui também que eu acho interessantes. Esse de Design com Neurociência fala um pouquinho sobre essa parte
psicológica e que eu passei aqui através da estética. E esses são sobre design mesmo, estratégias de design, design do dia a dia. Acredito que são muito legais para vocês, tá bom? É isso. Eu vejo que nós não criamos experiências, né? Nós proporcionamos a experiência, né? Nós criamos para a pessoa ter a experiência. A gente não cria a experiência. Então, saber que o nosso papel é esse, é facilitar as coisas. A gente não cria uma experiência, a gente facilita. E a estética pode facilitar, pode melhorar essa experiência que o usuário vem a ter com as nossas interfaces, com os nossos produtos digitais. Beleza? É isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa, desse áudio.